guerreiro, bate tambor, comemora a liberdade, mas a igualdade não chegou. Olá, quinto ano! Tudo bem por aí? Hoje a nossa aula é de História. Nós vamos entender como foi o processo do fim da escravidão aqui no Brasil. Então, peguem o livro de História, abram no capítulo 16, porque nós vamos trabalhar das páginas 121 a 125. Nós vamos começar falando sobre o significado da palavra abolicionista. Os abolicionistas eram movimentos contrários à escravidão. Então, muitas pessoas se juntavam aos escravizados para lutar pela liberdade deles e o fim dessa situação. É importante que vocês entendam que algumas pessoas eram contrárias à escravidão por interesses próprios e não por se preocuparem com a situação dos escravos. Agora, os abolicionistas, sim, se preocupavam com a situação dos escravos. Nesse grupo de pessoas tinha jornalistas, advogados, escritores e, lógico, os próprios escravos lutando pela liberdade. Então, nós vamos conhecer hoje 4 leis abolicionistas. A primeira lei abolicionista foi a Lei Eusébio de Queiroz. Ela foi criada em 1850 e nela foi declarado o fim do tráfico de escravos. Funcionou da seguinte forma: a Inglaterra proibiu o tráfico de escravos. Então, todo navio negreiro que eles encontravam, eles abatiam. Isso diminuiu muito o tráfico de escravos, mas ainda existiam alguns navios piratas que tentavam trazer escravos ilegalmente aqui para o Brasil. 21 anos após essa primeira lei, foi criada a segunda lei, a Lei do Ventre Livre, em 1871. Essa lei determinava a liberdade aos filhos de negros escravizados. Porém, o proprietário permanecia com a guarda da criança até os 21 anos. Na prática, isso significava o seguinte: a criança tinha que trabalhar como escrava até completar 21 anos. Cerca de 14 anos após a segunda lei, veio a terceira lei, a Lei dos Sexagenários, ou Saraiva-Cotegipe, em 1885. Essa lei libertava todos os negros escravos com mais de 65 anos de idade. Só lembrando a vocês que o tempo médio de vida dos escravos era de 25 anos, devido à carga de trabalho muito alta e às péssimas condições de vida em que eles viviam. Então, pouquíssimos escravos conseguiam sobreviver o suficiente para ganhar a liberdade. E cerca de 3 anos após essa lei, devido a 3 fatores principais: o primeiro, a pressão externa. O Brasil era o único país da América que ainda mantinha a escravidão. Segundo, a quantidade de fuga dos escravos estava altíssima e o exército e a polícia não conseguiam dar conta de conseguir apreender todos eles. E o terceiro fator, que foi o temor de que o conflito de ideias contra e a favor da abolição se tornasse uma guerra civil, acabou dando origem à quarta lei abolicionista, a Lei Áurea, que foi assinada em 13 de maio de 1888. A Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, já que Dom Pedro II encontrava-se em viagem naquele momento. E essa lei aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Era para ficar tudo tranquilo, certo? Os escravos queriam a liberdade e foi dada a liberdade. Só que não foi exatamente assim que aconteceu. Tentem entender a seguinte situação: você passa a vida inteira plantando e colhendo ou fazendo algum tipo de trabalho específico e nunca recebeu nada, nenhum dinheiro por isso. De repente, você não vai mais fazer isso, não vai mais exercer esse trabalho e agora você precisa comprar a própria comida, a própria roupa. Você não sabe ler, não sabe escrever e a única coisa que você sabe fazer, ninguém quer te contratar para fazer.
Como sobreviver? Difícil, né? Pois essa era a situação dos escravos libertos daquela época. Então foi quase impossível para os ex-escravos da época sobreviverem. Não tinham nenhum apoio para recomeçar a vida, não receberam nenhum pedaço de terra, nenhum dinheiro pelo trabalho que eles tinham feito durante a vida toda. Ninguém queria pagá-los para fazer serviço e eles não podiam frequentar a escola. Então, as consequências foram as seguintes: pobreza, já que a maioria não conseguia emprego ou, quando conseguiam, recebiam salários péssimos que não davam nem para manter as despesas básicas. Violência, aquelas pessoas que não conseguiam emprego roubavam para sobreviver. E a discriminação, já que eles tinham que lidar com a rejeição por causa da cor da pele. E essa consequência ainda existe para muitas pessoas até os dias de hoje. Os negros escravizados tiveram um papel importantíssimo na história do nosso país, incluindo traços da nossa cultura. Então eu gostaria que vocês utilizassem o texto de apoio que eu vou deixar no link para vocês para descobrirem sobre isso e anotar essas informações nas atividades da página 195. Vamos fazer a leitura dela? Na página 125, nós temos a número 1. Pesquise sobre a existência de elementos da cultura africana em seu cotidiano. Então, vocês vão utilizar o texto de apoio e vão retirar dele todos os exemplos de influência no vocabulário, na música, na alimentação e na religião do nosso país. E no número 2, vocês têm um texto que precisa ser lido e com base nas informações que o texto apresenta, no texto que vocês leram do capítulo 16 e no que nós conversamos no vídeo, vocês vão explicar o porquê essa situação acontece. Então, nossa aula termina aqui. Façam as atividades com cuidado e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!